O AVC é uma das principais causas de morte e a principal causa de invalidez em adultos nos Estados Unidos. Demonstraremos como reconhecer imediatamente os sintomas sugestivos de AVC isquêmico agudo e como responder rapidamente com cuidados adequados. Primeiro, examinamos a fisiopatologia. O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido por um coágulo ou AVC isquêmico, ou rupturas no vaso sanguíneo, ou AVC hemorrágico. Nos Estados Unidos, 87% de todos os AVCs são isquêmicos. Esse tipo de AVC ocorre quando uma placa decorrente de aterosclerose se forma nas paredes arteriais, estreitando as artérias até o cérebro ou dentro dele. Como nas artérias coronárias, a ruptura da parede do vaso pode provocar um coágulo, estreitando ou obstruindo a artéria. Partes do coágulo podem se desprender e penetrar nas artérias, e eventualmente se alojar em vasos menores, provocando ali um AVC. A interrupção no fluxo sanguíneo interfere no funcionamento do tecido cerebral, provocando assim sintomas repentinos. É possível minimizar lesões cerebrais e evitar a morte quando os membros da família e os profissionais da saúde usam o algoritmo de AVC e seguem a cadeia de sobrevivência e os 8 Ds do tratamento do AVC. Na ocorrência de um AVC, a cadeia de sobrevivência indica as seguintes medidas: rápido reconhecimento e reação aos sinais de alerta do AVC, rápido envio do SME, rápido sistema de transporte do SME, notificação antecipada ao hospital de entrada e rápido diagnóstico e tratamento no hospital. Os 8 Ds do tratamento do AVC funcionam em sincronia com a cadeia de sobrevivência. Segundo nosso estudo de caso, família e profissionais de saúde devem segui-los e trabalhar juntos para reconhecer e tratar rapidamente o AVC isquêmico agudo. Como você vê, tempo é cérebro. Como vários AVCs ocorrem em casa, os membros da família precisam reconhecer os sinais e pedir ajuda imediatamente. Tudo foi muito rápido. Ela estava bem, então simplesmente caiu. Elisa, querida, o que há de errado? Fale comigo. Está tudo bem. Vou ligar para a emergência. Algo está errado. Ela estava com a boca torta, não conseguia falar. Todo o lado direito do corpo dela ficou mole. Liguei imediatamente para a emergência. Como pode ver, o primeiro passo crucial na cadeia de sobrevivência do AVC é o acionamento do serviço médico de emergência. É também o primeiro dos 8 Ds, detecção dos sintomas. Socorrista 21, responda. 3326, Davis Lane, possível AVC. Socorrista 21, entendido. Você vai atender a uma mulher de 45 anos com fraqueza notável no lado direito e paralisia facial. O segundo elo da cadeia de sobrevivência do AVC é o rápido envio do SME. É também o segundo dos 8 Ds. Os AVCs têm alta prioridade no envio e tentamos chegar o mais rápido possível. Parte do motivo dessa rapidez é haver algum problema potencialmente fatal, mas parte é transportar o paciente para um hospital de AVC para tratamento fibrinolítico e possível reversão do dano. Eles chegaram. Olá, senhora Vega. Vamos ajudá-la. O Ed vai medir seus sinais vitais enquanto eu faço algumas perguntas. A primeira coisa que quero fazer é eliminar qualquer outra causa possível do estado clínico do paciente. Eu concluí que a senhora Vega não estava sentindo dor no tórax ou nas costas e não tinha dificuldade para respirar. Ela nos informou também que não tinha nenhum histórico de diabetes nem de convulsão. Para excluir hipoglicemia, nós avaliamos a glicemia da ponta do dedo. Estava ok. Também confirmei se ela estava tomando anticoagulantes. O SME deve também examinar a condição neurológica com avaliação de AVC, utilizando a escala pré-hospitalar de Cincinnati para AVC. Senhora Vega, poderia tentar sorrir? Ok, senhora Vega. Tente fechar os olhos. Eleve as mãos para frente, por favor. Ok. Senhora Vega, quero que repita algo para mim. Consegue dizer você não pode ensinar novos truques a um cachorro velho? Você não pode ensinar cachorro. O teste evidenciou indicadores anormais importantes, fortes sinais de AVC. E o Sr. Vega nos informou que os sintomas haviam começado 20 minutos antes de chegarmos. Tive que tomar decisões rapidamente. E os sinais vitais dela? Pressão arterial 190 por 110, frequência cardíaca 110, respirações 14, oximetria de pulso 95. A pressão arterial estava elevada, mas a saturação de oxigênio estava normal.
Senhor Vega, acho que sua mulher está tendo um AVC. Acompanhe-nos até o Era hospital isso de que eu AVC. temia. Ok. Eles têm equipamentos especiais. Quanto mais rápido Ok. chegarmos, melhor. Está bem. Foi tão rápido. A equipe do SME a examinou em 10 minutos e me deixaram ir ao lado dela para acalmá-la e responder às perguntas. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência do AVC é o rápido transporte por parte do SME para um hospital preparado para lidar com AVCs agudos. É também o terceiro dos 8 Ds, transportar rapidamente o paciente por meio do SME. Socorrista 21, prossiga. Estamos a caminho com uma paciente com suspeita de AVC, com 45 anos de idade, fraqueza e paralisia facial do lado direito e dificuldade para falar. No caminho para o centro de AVC, passei um rádio para que a triagem, a equipe de AVC e a do centro de emergência pudessem se preparar. A pressão sanguínea da paciente é 190 por 110, frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 14, sem dificuldade de respirar. Leitura de glicemia e oximetria de pulso estão dentro dos limites normais. O ECG da paciente evidencia taquicardia sinusal sem extrasístoles e, de acordo com os familiares, os primeiros sintomas apareceram há 23 minutos, às 11 horas. E a nossa previsão é de chegar aí no hospital em 5 minutos. Prossiga, socorrista 21. Estaremos preparados. Ative nossa equipe de AVC. Há uma pequena janela de oportunidade para avaliar e determinar a qualificação para fibrinolíticos e iniciar a medicação. Com o contato antecipado do SME, foi possível notificar o médico do departamento de emergência e a equipe de AVC para que se preparassem para a nossa chegada. O quarto D do AVC é a porta. Diz respeito à triagem efetiva do paciente, incluindo a indicação de um quarto. Essa é a paciente com suspeita de AVC? É. Vamos levá-la para o leito 3. O pessoal do hospital deve avaliar o paciente com suspeita de AVC em 10 minutos após a entrada no serviço de emergência. Em alguns hospitais, o paciente pode ser encaminhado diretamente para a tomografia computadorizada para avaliação inicial. A avaliação inicial deve incluir o ABC do paciente, via aérea, respiração e circulação, e uma avaliação dos sinais vitais de base. O pessoal de emergência deve também administrar oxigênio se o paciente ficar hipoxêmico durante o transporte, confirmar patência IV e coletar sangue para exame de eletrólitos, hemograma completo e coagulação. Mesmo que o SME tenha avaliado a glicemia, a equipe do hospital deve reavaliar e verificar os resultados novamente. A equipe de emergência deve obter um ECG de 12 derivações para identificar infarto do miocárdio recente ou arritmia como possível causa. Isso não deve atrasar a tomografia computadorizada, a menos em caso de suspeita de SCA. O passo seguinte nos 8 Ds do tratamento do AVC é a coleta de dados. O ideal nos primeiros 25 minutos da chegada do paciente é colher seu histórico, realizar um exame físico geral e neurológico e confirmar quando começaram os sintomas. Nesse caso, os primeiros sintomas apareceram 45 minutos antes. Senhor e senhora Vega, sou a doutora Shapiro. Eu preciso fazer algumas perguntas. Em que mês estamos? Novembro. Ok. E quantos anos você tem? Ela tem 45. Ok. Fui informada de que antes você sentiu amortecimento e fraqueza no lado direito, foi isso? Depois de fazer algumas perguntas e aplicar a escala de AVC do NIH, havia indicadores claros de AVC. Nós a transferimos imediatamente para TC. Não queria perder tempo com outros exames. Como o SME havia se comunicado com antecedência, o neurologista estava à espera. Precisamos de uma tomografia o mais rápido possível, em 25 minutos após a entrada na emergência. Não se esqueça de que o relógio está correndo. Isso quer dizer que é necessário avaliar a tomografia imediatamente. Nossa referência é que isso tende a ocorrer dentro de 45 minutos após a entrada do paciente. A tomografia me ajudará a determinar se há hemorragia intracraniana. Se houver, nossa equipe de AVC seguirá uma rota de tratamento totalmente diferente da terapia fibrinolítica. Por outro lado, se a tomografia estiver normal, como neste caso, isso sugere que os sintomas são provocados por um AVC isquêmico. O passo seguinte é determinar se o tratamento fibrinolítico é apropriado para o paciente ou se é preciso outras vias de tratamento. Isso nos leva ao elo final da cadeia de sobrevivência do AVC. Rápido diagnóstico e tratamento em um hospital equipado para pacientes com AVC. É também o 6º D no diagnóstico de AVC. Decisão de tratamento.
Tudo começa com a lista de verificação da fibrinólise para ver se o paciente é elegível para fibrinolíticos. A tomografia evidencia que não há sangue no cérebro. Nesse caso, o paciente pode tomar um medicamento que dissolva o coágulo, mas precisa verificar algumas coisas primeiro. Em um AVC isquêmico, a tomografia aparece normal nas primeiras horas do início do sintoma. Nesse caso, a tomografia apareceu normal e não havia evidência de sangramento. Felizmente, ainda estávamos no prazo para o tratamento fibrinolítico, que deve ocorrer em 3 horas. Antes de recomendar este tratamento, realizei outro exame neurológico e fiz perguntas da lista de verificação da fibrinólise. Senhora Vega, consegue levantar o braço direito? A fraqueza melhorou um pouco? Ok, e a sua perna direita consegue movê-la? Ok, tudo bem. Se eu fizer isso, consegue sentir? Não? Ok. Poderia ler essa primeira frase para mim, por favor? Tudo bem. Tudo bem, querida, não se preocupe. O exame neurológico não evidenciou nenhuma melhora. Mas antes de recomendar tratamento fibrinolítico, eu quis reavaliar o histórico da paciente e verificar se havia alguma doença pré-existente que impediria o tratamento. Isso incluiria hemorragia cerebral, AVC anterior, vasos anormais no cérebro, sangramento recente em outro local, histórico de coágulo sanguíneo, cirurgia ou acidentes recentes, histórico de diabetes ou ataque cardíaco ou alguma medicação prescrita. Mas não estava havendo nenhum potencial problema com a terapia. Nancy, qual é a PA atual dela? 192 por 114. Ok, sua pressão arterial ainda está um pouco alta, então vamos dar um medicamento para ajudar a baixar, ok? Ok, vamos dar 10 mg de labetalol e tentar baixar a pressão arterial sistólica para 185 e diastólica para 110. Vamos reavaliar em 3 a 5 minutos. Se ainda estiver elevada, dobramos a dose ou consideramos infusão contínua. Não podemos perder tempo. Farei imediatamente. Ok, senhora Vega. Se o histórico do paciente for aceitável, se o início dos sintomas for inferior a 3 horas e se for possível controlar o estado atual do paciente dentro dos parâmetros adequados, esse é o momento do D seguinte: medicamento. Senhora Vega, gostaríamos de recomendar uma medicação para dissolver o coágulo que está provocando o AVC. Mas precisamos falar sobre os possíveis riscos para que possa tomar uma decisão consciente. Que tipo de risco? Existe uma pequena possibilidade de hemorragia cerebral. Isto é sangramento no cérebro. Se isso ocorrer, a situação da senhora Vega pode piorar ou até ser fatal. Na verdade, existe um risco bastante pequeno, em torno de 5%. Ok, mas mesmo assim precisam considerar isso. O lado positivo é que o medicamento pode dissolver o coágulo no cérebro e possivelmente restaurar ou melhorar o fluxo sanguíneo para as áreas afetadas, e isso é bom. Estudos demonstram que o tratamento medicamentoso pode melhorar a chance de recuperação em 30%, se administrado nas primeiras 3 horas após os sintomas. Esse período pode ser estendido a 4 horas e meia para alguns pacientes, mas para a senhora Vega, 3 horas ainda é muito cômodo, o que é melhor. Esse número me parece bom. Eu acho que vale a pena o risco. Querida? Ok. Nesse, com base no peso dela, vamos administrar RTPA de acordo com o nosso protocolo. Farei isso. Ok, vamos levar em torno de 1 hora para administrar esse medicamento por IV. Vou medir a pressão arterial, fazer verificações neurológicas a cada 15 minutos durante a medicação e monitorar o status neurológico. Está bem. Parece que está em boas mãos. Voltarei após o tratamento. Os pacientes que não atendem ao critério de tempo para fibrinolíticos IV podem ser candidatos para outros tratamentos agudos. Embora RTPA-IV ainda seja o tratamento inicial para AVC isquêmico agudo, a AHA recomenda tratamento endovascular com RTPA intraarterial, ruptura ou aspiração mecânica do coágulo, ou uma combinação desses métodos para certos pacientes. Tal como no tratamento fibrinolítico, eles devem atender a critérios de inclusão para serem considerados. Além disso, melhores resultados clínicos estão associados a menores tempos de reperfusão. E essas novas opções de tratamento têm o benefício adicional de ampliar o prazo de tratamento para 6 horas do início dos sintomas. Para pacientes que não aceitam o risco de tratamento fibrinolítico, os profissionais de saúde podem usar aspirina e iniciar outras avaliações de AVC. Para a recuperação ideal, o pessoal do hospital deve controlar com cuidado os níveis de glicemia, a temperatura e a pressão arterial do paciente. O último dos 8 Ds é a transferência.
Isso significa transferir rapidamente o paciente para uma unidade de AVC ou UTI. Instruí minha equipe a transferi-la para a unidade de AVC após começarmos o tratamento. Ela ficará com uma equipe especializada em AVC. Estatísticas demonstram que essas práticas recomendadas não apenas aumentam as chances de sobrevivência, mas realmente melhoram os resultados. Com um pouco de fisioterapia motor e tempo a seu favor, é provável que ela tenha plena recuperação. Reconhecendo rapidamente os sinais de AVC agudo e evitando atraso no diagnóstico e tratamento, a chance de recuperação plena do paciente é muito maior.